Bem, meus queridos, hoje nós vamos falar do senso comum. Para vocês se orientarem aí, a gente está no nosso capítulo 8. Certinho? É um capítulozinho um pouco mais rápido, mas também com extrema importância. Então, duas coisas que nós temos que ter a princípio é: primeiro, o que é o senso comum e o que seria uma orientação científica. Eles são. Eles andam em conjunto, né? Vamos tentar traçar essa forma de pensar. E eles têm aspectos diferentes. Como que eu vou tentar dar exemplo para vocês? Enquanto a gente vem estudando lá na filosofia, a gente fala muito do sensível, inteligível, da razão e da fé. Então eles se assumem dessa forma. O senso comum é uma percepção que nós temos do mundo através, muitas vezes, de relação de grupo. Sem um entendimento claro sobre aquilo. Já quando você tem as orientações científicas, um senso científico, você está analisando aquilo através de ciências, de dados. Tentar dar um exemplo para vocês, um pouco rápido. Imagina, não sei se vocês já escutaram a expressão que manga com leite faz mal. Da onde você tira essa ideia de manga com leite faz mal? É quase uma fala de um cotidiano que interpreta isso. Isso é um senso comum. Com as orientações científicas ou com um senso mais científico, a gente vai perceber que pode ser até uma vitamina muito boa. O exemplo que é dado nesse capítulo aí, dá pra ver duas aranhas, uma mais magrinha, feinha, e uma maiorzinha, cabeluda. Aí pergunta-se, né, qual pode ser a mais perigosa? Lembrando que essa magrinha é a marrom e a peludona maior é a caranguejeira. Para muitos, a aranha maior e peluda é mais perigosa. Mas através, e isso seria uma ideia de um senso comum, compartilhado através da ideia de um senso comum, mas quando a gente tem um pouco de conhecimento, a gente sabe que essa aranha é praticamente inofensiva. Já a aranha marrom, o veneno dela, se bobear, mata. Mata um homem, uma criança. Então olha como é que são orientados por formas diferentes de um determinado conhecimento. Mas significa que todo senso comum ele está errado? Muitas vezes não. Mas é importante lembrar que através de uma orientação científica, de um pensamento científico, você consegue acessar uma ideia mais clara sobre aquele objeto. Certo? Outra coisa importante, senso comum, ele faz parte de um determinado tempo e de uma determinada sociedade, ou de um determinado grupo. Então isso a gente tem que ter uma pré-noção também. A gente pode ouvir algumas coisas muito estranhas e achar que elas são inverdades, mas para determinados grupos aquilo é verdade. Vamos dar o exemplo aí do caso do leite com a manga. Certo, meus queridos? Eu vou estar lendo com vocês aqui, na nossa página 51 lá, tem um quadrinho rosa, e eu gostaria de estar lendo ele com vocês. Olha lá. Conjunto de opiniões e modos de sentir que, por serem impostos pela tradição, os indivíduos de uma determinada época, local ou grupo social são geralmente aceitos de modo acrítico como verdades e comportamentos próprios da natureza humana. O que seria isso? Seria essa ideia do senso comum. Consegue compreender? Essa ideia do acrítico, sem pensar, você simplesmente aceita uma forma, ou você, como você está no meio ali, você absorve aquilo e aceita como uma determinada verdade? É nesse sentido. E agora, para mim, o que é o mais interessante, na página 52 a gente tem um trechozinho um pouco maior, que ele vai discutir um pouco dessas duas ideias. Eu vou estar lendo com vocês, para a gente poder estar fechando aí. Certo? Ele vem. O que é senso comum? Prefiro não definir. Talvez simplesmente dizer que senso comum é aquilo que não é ciência
E isso inclui todas as receitas para o dia a dia, bem como os, os ideais e a esperança que constituem a capa do livro de receitas. O que significa isso? O senso comum, se a gente pensar nesse livro de receitas, né, de ideias, de construções, e a gente pensar enquanto esse livro, a gente muitas vezes nos submetemos a essa ideia do senso comum. Mas isso não é necessariamente a ciência. Nós enxergamos o mundo, às vezes, com determinado saber, com determinado olhar, com determinado conhecimento, que vem desse senso comum. E ele faz parte desse livro de receitas, de ideias. Certo? E aí ele continua. E a ciência? Não é uma forma de conhecimento diferente do senso comum. Não é um novo órgão, apenas uma especialização de certos órgãos e um controle disciplinado de seu uso. O que está mostrando isso? Você olha, se a gente for olhar o corpo como um todo, e nessa metáfora que ele usa de órgãos, a gente vai entender que cada um tem uma função muito específica. E a gente entende dessas especificações as suas funções. Isso é um olhar científico. Certo? Adiantando aí para o último parágrafozinho. Você é capaz de visualizar imagens? Então pense no senso comum como as pessoas comuns. E a ciência toma essas pessoas comuns e hipertrofia um dos seus órgãos, atrofiando os outros. Olhos enormes, nariz e ouvidos diminutos. A ciência é uma metamorfose do senso comum. Sem ela, ela não pode existir. E essa é a razão por que não existe nela nada de misterioso ou extraordinário. Então, o que nós temos? Muitas vezes a gente precisa do olhar do senso comum para tentar discutir sobre a ciência. Os exemplos cotidianos ou as interpretações que nós temos do nosso cotidiano através desse senso comum, elas podem virar objetos científicos. Então, muitas vezes a interpretação das ciências, elas nascem pelo olhar do senso comum. Por isso que lá no começo eu falei, elas não são coisas tão opostas, elas estão num jogo ali que elas compartilham. E isso é legal de observar. Mas assim, sempre tendo em vista que o senso comum, ele é nutrido em grupo, em um tempo, em um local. A ciência, quando ela é observada, quando ela é escrita, quando ela é detalhada, ela serve para todos os lugares. É lógico que, se a gente pensar como na medicina, a medicina, você acha uma vacina que cura um vírus X. Ela pode ser usada aqui no Brasil, lá na China, lá na Austrália. Você tem um estudo que sabe que esse vírus ele vai ser inoperante devido a essa vacina. Ok? Você vê que ele tem abrangente. Ah, mas se esse vírus vier daqui a 10 anos, não sofrer mutação nenhuma, a mesma vacina adianta. Agora, no senso comum, muitas vezes você tá com uma doença ou com um vírus que você nem sabe que é o vírus, toma uma sopinha, toma um chazinho e o seu próprio corpo melhora. Significa que essa sopinha, esse chazinho, ele vai funcionar em outro local ou com outra pessoa? Porque você tem que lembrar também. Imagina no Brasil. Nós no Brasil a gente é um país mais quente e assim vai. E você usa essas receitas aqui no Brasil. Se você usar receita em outros lugares mais frios, talvez não tenha o mesmo efeito pela própria condição desse ser humano nesse local. Então aí que tá. E esse chazinho, essa sopinha, ela é uma interpretação desse senso comum para curar uma determinada enfermidade. Então é nesse jogo de sentidos que a gente tem que entender. Não é significar que o senso comum tem que ser excluído. Não, mas ele tem que ser digerido. Ele tem que ser observado, porque muitas sociedades, muitos grupos se nutrem através desse senso comum. É lógico que também a gente tem a máxima das orientações científicas,
que elas incorporam isso, elas dão um conhecimento mais detalhado sobre determinados objetos. Certo, meus queridos? É isso. Se vocês repararam, esse capítulo 8 é esse capítulo rápido, né? E na próxima aula a gente avança um pouco mais. Certinho?